Exatamente o que você está falando. A Daniela Nakashima mandou, lá do Japão, mandou 200 ien aqui. E falou assim, você crê que o avivamento é para um povo ou para uma geografia? Porque muitos falam do Brasil, Sim. né? Cara, eu creio que o avivamento é para uma geração. Ele pode ser liderado por um povo. E em alguns momentos você vê isso se estabelecendo uma geografia, mas eu acho que é por um princípio básico. Tem que acontecer em algum lugar. Sim. Então, assim, tem uma palavra, eu não lembro se é do Chris Valentin, que uma vez ele estava orando para tentar discernir e entender de Deus por que Reading. Porque você já foi lá em Reading, onde fica Bethel? Mano, é no meio do nada. Não faz sentido. Chão para ir para lá, né? Longe pra caramba. A Longe de logística é aeroporto, horrível, né? velho. Você tem que ir, ou você vai para Sacramento, ou você vai para São Horroroso. Francisco. Enfim. Aí ele Tipo tava São José do orando. Rio Preto, assim. Vai, fala mal, vai. Eu não conheço muito bem. Não, a Aí ele cidade falou, é top. Aí ele falou assim, Deus, por que Reading? Aí Deus falou para ele, eu não escolhi Reading. Eu escolhi o Bill. O Bill escolheu Reading. Então, cara, o avivamento de Azusa, você acredita de verdade que tinha um zip code estabelecido por Deus para que fosse o epicentro de avivamento? Cara, eu acho que um cara queimando por Jesus, que estava na rua Azusa, Gerou algo. gerou uma cultura de avivamento, que tem que ter uma geografia. Vai ser onde? Vai ser no terceiro céu? É dos céus para a terra, tem que ter um lugar. Então, onde que aconteceu, cara? Aí, boa. Que isso, hein, mano? Já fizeram um jabazão aqui, mano. Esse lá é o que a gente vai ter para batizar a galera aqui, ó, na Lagoinha São Paulo, em Alphaville. Olha que animal, mano. Caramba. Vai ter carpinhas também? Vai ter carpas de um lado e vai ser uma piscina natural para uso do outro. Que legal. Eu já não podia ser batizado, porque eu queria pescar. Você pesca de um lado e a gente batiza do outro. É porque se entrar ia sair toda a água, né? Cara, ali, ó, lagoas, ó. Segurei Embaixo, ó, duas aqui. embaixo. Aí. Mano, vai ficar incrível. Bonito, hein? Bonito, né, mano? Pô, Parece a fachada da minha casa, rapaz, ó. Inclusive, ô Brunão, é adesivo, né? A casa de campo, você fala. A casa de inclusive, campo, né? eu marquei um churrasco com o dono dessa empresa, sexta-feira, se você animar. Não, mas é sério. Você vai chegar lá, Ele você vai tava tocar ontem violão. no culto. Aí eu Consigo falei vai assim, voltar pra Já casa, sabe que cara. vai virar, né? eu falei assim, ó, mano, quinta-feira vai ter um flow, tá vindo o Brunão, o Aquino e o Vilela. Se você animar, a gente faz o churrasco na tua cabana na sexta. Só a gente, violão, resenha e carne. Aí ele super animou assim, mano, a cabana dele é pesada, é pesada. Mas sexta-feira você vai estar vendo pessoalmente, você me diz. Mas aqui, cara, para resumir Já sobre intimou. sobre a tua pergunta sobre se é geográfico, a menina do Japão perguntou, eu acho que tem que ter uma geografia, mano. Então, se o Barreto se reúne em Taubaté, Deus começa a fazer algo e conecta o Brunão, o Aquino, não sei quem, o Alê. Cara, qual que é a geografia? Taubaté. Agora, significa que na agenda de Deus, Taubaté... Cara, talvez sim, mas eu acho que nem sempre. É mais pelo povo do que pela geografia. Eu acredito, cara. Porque o povo, se tem uma cultura de fome, Deus responde, cara, com fogo. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Quando um povo clama, quando o povo se move, quando tem expectativa, Atos 2, mano, estavam todos reunidos num só lugar. De repente. Então aquela geografia é afetada. Por quê? Porque um povo se reuniu naquele lugar, e aquele lugar experimentou avivamento, cara. Então, em Miami eu sempre profetizei o avivamento de Miami, o avivamento de Miami. E de fato a gente viveu um avivamento. Mas você citou algo sobre Atos 2, que muitos até poderiam levantar a tese de falar assim, não, mas Jesus falou para eles ficarem em Jerusalém. Sim. Ou seja, Jesus apontou um lugar geográfico. Porque eles estavam em Barcelona? Eles apontou um lugar geográfico. Eles estavam em Barcelona? Não. Porque talvez se tivesse, Jesus poderia falar, fiquem em Barcelona. Até que venha sobre vós revestimento de poder, e aí então vocês vão. O que eu quero Só que, deixa eu terminar, eu não queria te refutar. Perdão. Queria colaborar com a Queria sua fala. sim, podem brigar. A carinha dele de raiva. A carinha dele, tipo assim, tô querendo levantar a tua bola, você veio me cortando? Querendo te ajudar, pô. Perdão, Tô te cara. tocando a bola, tô tocando pra fora, meu. Quero Perdão, tretas mano. teológicas. Não, mas assim, é muito louco, porque o dia que eu estive no cenáculo, você já foi lá? Na viagem que a gente foi, não foi no cenáculo. Eu acho que a gente não passou, né? Não passou. Eu estive no cenáculo, e aí, tipo assim, cara, fala assim, ó, aqui é o cenáculo, aqui é o lugar onde em Atos 2 o Espírito Santo desceu. E aí, tipo assim, eu, mó questionadorzaço, assim. Eu já levantei a mão, ela falou assim, não, foi aqui sim, Bruno. Eu falei assim, mas o que garante? Bravo, não queria que fosse. O que garante? Queria refutar. Ela falou assim, o que garante é o que está embaixo. A palavra cenáculo significa andar de cima.
E o que tem no andar de baixo Respalda a ideia de respalda que foi aqui em cima. o que foi. Eu falei, o que tem no andar de baixo? Ela falou assim, está o túmulo de Davi. Eu falei, quê? Uau. O túmulo de Davi. E a primeira vez que eu pisei em Israel, o que ficava gritando dentro de mim, assim, eu pisei o pé, a única coisa que ficava gritando dentro de mim era uma palavra do Gregório McNutt, que ele falava sobre os ossos de Eliseu ainda vivem. E eu estava com isso dentro de mim, os ossos de Eliseu ainda vivem. Aí quando ela falou assim, o corpo de Davi está ali embaixo, fez todo sentido. Eu falei, caraca, peraí. Davi foi o primeiro homem que pensou a adoração 24 horas. Não é à toa que no 40º dia da ressurreição, Jesus ascende ao céu, as pessoas se reúnem, só que só no dia de Pentecoste, cumprindo 50 dias. Ou seja, se eles se reuniram no 40º dia, mas só no 50º nós ouvimos que, de repente, ouviu-se do céu um som e o Espírito Santo veio, significa que as 500 pessoas que foram convidadas para estar naquele lugar, elas ficaram mais de 10 dias, 24 horas adorando. Porque embaixo daquele lugar já estava o corpo do homem que tinha pensado a adoração 24 horas. Muito forte. Ou seja, não ia acontecer do dia para a noite. Muito forte. E aí traz ainda mais a questão de até que ponto é geográfico ou até que ponto também isso fala também de pessoas. Se o corpo dele tivesse sido enterrado quilômetros depois, será que talvez não teria acontecido isso quilômetros depois? Então, assim, agora, como eu falei, eu acredito que não é determinante sempre, mas em alguns casos sim. Tiver as próprias promessas bíblicas a respeito do Messias e de tudo que vai acontecer, Apocalipse. Agora, Azusa, Toronto, será que tinha que ser lá? Ou um povo se reuniu com uma expectativa e uma fome específica e atraiu uma cultura do céu de uma forma específica e algo aconteceu? A tenda de Davi, enfim, a gente viu várias ondas de avivamento ao longo dos anos, cara. A gente viu os morávios se vendiam como escravo para poder pregar, libertar os cativos, cara. Missionários que se vendiam. Então, assim, naquela época, naquele tempo, tinha escravidão naquela ilha. E por isso os caras foram para aquele lugar, e por isso o avivamento aconteceu ali. Então, eu acredito, cara, que não se resume a uma geografia. Porque se a gente acreditar que se resume a uma geografia, a gente precisa ficar sondando qual que é a geografia que Deus separou, e não o povo que Deus separou. Você torna a terra mais importante que o povo. Eu acho isso muito... É sobre filhos maduros que se manifestam. É isso. Então, se você vai se manifestar na área que você foi chamado, Deus vai estar cumprindo aquele lugar. É isso. Porém, a gente entende que do outro lado da força, eles brigam por região, né? Total. A fala do demoniado de Gadara, dos demônios que estavam dentro daquele jovem gadareno, era, não nos tire dessa região. É isso. Então, e aí Deus vem e levanta o próprio cara e fala assim, então você agora vai ser um rebento nessa região. E esse é o ponto, Brunão. Assim como a gente se reúne em um lugar para manifestar a cultura do céu, cara, o inferno também estabelece em alguns lugares, cara, altares. Então, eu acredito, sem dúvida alguma, assim, na minha perspectiva, de que existem algumas coisas que são geográficas, resistências geográficas. Se a gente for entrar nessa questão de mapeamento espiritual, geografia... Mas por uma questão de guerra espiritual. Agora, mesmo. eu acredito que em qualquer lugar que um povo se reunir e quiser estabelecer um altar de adoração, a presença de Deus vai se manifestar. Sim. Ponto. A gente pega Abraão, por exemplo, cara. Você escolhe qualquer lugar. Para onde eu for vai ser abençoado. Por quê? Porque eu carrego a bênção, cara. A aliança de Deus é o que faz com que qualquer lugar que eu pise seja revelado os frutos dessa aliança. Então o lugar se torna um lugar de paz. Por quê? Porque eu carrego a paz que excede o entendimento. O lugar se torna frutífero. Por quê? Porque isso é quem Deus é, e a partir do momento que eu sou um com Ele, isso é quem eu sou, cara. Não tem como ser diferente disso, entende? Então eu acredito nisso, cara. Essa é a forma como eu enxergo. Mas uma coisa interessante sobre o avivamento é que, estudando a história dos avivamentos, a gente sempre vai falar. Avivamento do País de Gales. Quem? Evan Roberts. Das Ilhas Fiji. Quem? Vai falar o nome de quem foi. Não lembro o nome dele agora. De onde você assimila que aconteceu, você aprende que aconteceu algo, você assimila com quem foi o precursor. O precursor, o pavio daquilo lá. E a coisa mais interessante sobre as palavras que têm sido liberadas sobre o Brasil há anos e sobre o último avivamento, a última onda que ia tocar a terra, é que dessa vez não vai ter um nome, né? Um nome.
Dessa vez não vai ter um indivíduo específico, não vai ser a igreja X ou o ministério X. Ou, não, vão ter pessoas que vão estar participando daquilo que o senhor está fazendo. E isso é muito louco, porque um dia eu perguntei para o Mark Schubert sobre... Falei, Mark, por que todo avivamento ele parece que ele é um ajuntamento para um empoderamento, para então um envio? Só que depois parece que a gente chega numa última parte disso, da história dos avivamentos, que é o ceticismo. Você passa pela Europa, por todos os lugares que foram avivados, e hoje o que existe lá é uma geração cética. E falei assim, cara, por que isso acontece? Como que a gente faz para que isso não aconteça no Brasil? E tal, tal. Eu já tinha feito essa pergunta para muita gente, e ninguém soube me responder, a galera travava. O Mark foi o único cara que falou assim, cara, isso é fácil de responder. Eu falei, como? Daí ele falou, cara, isso tudo começa a acontecer, esse ambiente todo começa a nascer, quando na parte, porque eu falei assim, é um ajuntamento para um empoderamento e envio. Envio para onde? É o envio da igreja empoderada e avivada, que ela descobre que agora ela precisa se posicionar socialmente, ela precisa fazer aquele ambiente espiritual tocar a sociedade. Então, ela não se conforma somente em ficar num ambiente sendo cheio da presença, mas se essa presença não se manifestar em atos de justiça. Então, em reforma social. Então, eles construíram escolas, hospitais, faculdades, eles tocaram a sociedade com valores e princípios do reino, mas, aos poucos, isso foi se perdendo. Eu falei assim, aonde que isso tudo erra? Ele falou assim, cara, você vai ver uma repetição na história também, quando as pessoas começam a brigar por patentes de uma coisa que foi o Senhor que fez. Muito forte. E não elas. É. Qual que é a sua parte? Tive fome e sede. Muito forte. Tive fome e sede. Cara, e eu Aí até você ouso passa dizer a que... sua fome e sede para... Não, foi por causa da gente que aconteceu. Muito forte. Não, foi porque nós, o nosso time... Foi porque... Aí começa. Briga de patentes por uma coisa que foi o Senhor quem fez. Cara. Uau. Esse orgulho nosso próprio, né, cara? De ter que abrir mão e sair desse lugar. Uau. Não, eu ia falar que talvez até por isso o avivamento que Deus vai fazer no Brasil seja algo que não seja nominal, porque na nossa cultura isso é muito forte, né? Primeira igreja do Brasil a fazer isso. A primeira igreja do Brasil a fazer. Eu fui o primeiro que fiz isso no culto. A gente gosta disso. Gosto Fui o de primeiro que ranquear, trouxe né? isso para o culto. Essa E essência é uma- bandeirante, né? Cara, é isso, sabia? Isso é uma cultura de colônia, cara. Uhum. Que a maior glória da colônia é dizer que foi o primeiro a trazer algo da capital, né? É. Então, antigamente, a gente via, por exemplo, cara, é a primeira franquia de tal coisa que veio para o Brasil. Eu fui o primeiro a trazer essa franquia. A visão de colônia ela sempre tem uma expectativa de que algo que acontece fora tem mais valor do que acontece dentro, né? Então, esse lance que a gente tem é, cara, eu fui o primeiro a ter esse movimento, eu sou o primeiro a ter a conexão com esse cara, eu fui o primeiro... Isso é muito forte na gente, né? Então, cara, eu achei poderoso esse lance do Marco. O Marco é incrível, né, mano? E ele tem autoridade para falar porque o cara tá na Europa, é americano e veio pro Brasil, né? E saiu do Brasil num momento, num ápice, né? Cara, Tava e eu não lembro se foi ele que falou ou alguém que falou para mim, enquanto a gente falava sobre o Marco, que talvez a ponte que a gente acredita que seja com 2 pontos de contato, na verdade ela tem 3, né? É Brasil, América e Europa, né? Porque conecta 3 culturas que carrega muitas promessas. E o Mark é justamente esse cara, né? Ele é. Ele tá nessas 3 vertentes, né? Ele é do tem Novo México. É, louco, né, mano? Uhum. Ele é extraordinário. Não, e ele tem a cultura brasileira já, porque morou aqui quantos anos? 15 Total. anos. É um gringo que Cara, Não, ele é fala... apaixonado. A maior dor dele foi Deus ter tirado ele lá do Rio de Janeiro. Ele só tem sotaque do Rio, pô. Vocês estão, na verdade... A parte legal do Mark é que ele... O que a gente lê sobre Pensacola, obviamente de Pensacola, obviamente de Toronto, o BH e tudo mais da vida ali, a gente ouve falar e assistiu e viu, ele estava lá, Estuda, né? né? Ele foi com o Dan para Pensacola, foi com o Dan para Toronto, foi com o Dan para BH. Então, tipo assim, ele viu e viveu todo esse ambiente do que a gente só ouve falar, né? É. A gente anseia por viver isso na nossa geração.